No dia 9 de setembro de 1513, o rei James IV acabou falecendo aos 40 anos de idade. Ele foi sucedido por seu filho de apenas um ano. Com isso, uma regência foi estabelecida e sua esposa Margaret Tudor assumiu a regência. Alguns rumores diziam que James havia sobrevivido à guerra, ido para o exílio, mas eram apenas rumores. Sua esposa regente disparou as armas do castelo de Edimburgo contra seu outro marido, a quem ela pediu anulação ao Papa do casamento. Ela havia se tornado regente de seu filho. Com isso, a Escócia estava em guerra com a Inglaterra, e um acordo de paz foi feito. Após sair e retornar à regência, seu filho foi declarado monarca e coroado no dia 21 de setembro de 1513. Ele iniciou seu reinado em 9 de dezembro. Com isso, o novo rei iniciou reformas no país. Algum tempo depois, a Escócia novamente entraria em guerra com a Inglaterra, pois o rei Henrique VIII queria. Pois o rei Henrique VIII queria que a Escócia rompesse com a Igreja Católica. Com isso, algum tempo depois, Margaret acabou falecendo após ter se casado 3 vezes, e seus 2 outros casamentos foram tristes e infelizes com seus maridos, e aproveitando dos aluguéis que ela recebia de suas terras. A guerra continuou se arrastando por bastante tempo. Com isso, o rei James V se casou com Marie. Após uma batalha, o rei acabou ficando gravemente ferido. Com isso, nasceu a primeira filha do rei. Mary, quando resolvi dar notícia, ficou triste, pois ele queria um herdeiro para o trono. O rei faleceu no dia 14 de dezembro de 1542 com sua filha de apenas 6 dias de idade, sendo coroada rainha com sua mãe representando o rei. Henrique VIII queria que a filha do rei da Escócia, quando chegasse à maioridade, se casasse com seu filho Eduardo. Com isso, para Mary escapar das garras do rei, a regente, sua mãe, a enviou para a França, o país a quem a Escócia havia feito uma aliança há séculos para se casar com o futuro rei Francisco, e que reinaria por apenas um ano. E com isso ela continuou seu governo na regência, lutando contra o aumento do protestantismo. Os protestantes começaram a se opor ao governo da regente, e ela acabou tendo dificuldades em governar a Escócia. Enquanto isso, Mary havia se tornado rainha consorte da França. Há bastante tempo, Mary tentava produzir um herdeiro ao trono francês, mas suas tentativas foram falhas. Ela assumiu o trono no dia 10 de julho de 1559 após o rei da França ser morto em uma justa. Após isso, ela e seu marido governaram durante um ano, até que em 5 de dezembro de 1560, o rei da França faleceu. Então, com isso, Mary retornou à Escócia e assumiu o trono. Ela permitia todas as religiões, contanto que pudesse assistir à missa em seus aposentos. Os protestantes iniciaram vários protestos contra a rainha. João Knox pregou contra Maria, condenando-a por ir à missa, dançar e se vestir de maneira muito elaborada. 105. A rainha o convocou para sua presença para argumentar com ele, sem sucesso, mais tarde acusando Knox de traição. Porém ele depois foi inocentado e libertado. Rainha tolerou a recém-estabelecida ascendência protestante. Para a decepção do Partido Católico, ainda manteve seu meio-irmão como seu principal conselheiro. O seu conselho privado foi nomeado em 6 de setembro de 1561 e era formado por 16 homens, mantendo aqueles que já possuíam cargos de Estado e sendo dominado por líderes protestantes da crise reformista de 1559-60. Jaime Stott, Arquibaldo Camba, V O'Cand de Argyll e Alexandre Cunningham, V O'Cand de Glencairn. Apenas 4 conselheiros eram católicos: João Stott, IV, O'Cand de Assa, Jorge Rey, VII, O'Cand de Erro. Apenas 4 conselheiros eram católicos: João Stott, 4, Conde de Atholl, Jorge Rey, 7, Conde de Erroll, Guilherme Graham, 2, Conde de Montrose, e Jorge Goren, 4, Conde de Huntly e também Lord Chanceler. E após isso começou a ser discutido um casamento para Mary.
Casamento de Maria com um católico fez seu meio-irmão Jaime Stuart se juntar aos lordes protestantes em uma rebelião. Rainha foi embora de Edimburgo em 26 de agosto de 1565 a fim de confrontá-los. Stuart chegou na cidade no dia 30, porém logo partiu depois de não ter conseguido tomar o castelo. Maria voltou para a capital no mês seguinte para reunir mais tropas. No ataque de Chazeabou, Maria e suas tropas. Maria ampliou seu conselho privado para incluir tanto católicos John Leslie, bispo de Ross, e Simão Preston, reitor de Edimburgo, e protestantes George Goran, Alexandre Goran, bispo de Galloway, João Maxwell de Terregles e São Jaime Balfour. Henrique logo ficou arrogante. Ele exigiu a coroa matrimonial por estar insatisfeito com sua situação de rei consorte, o que o faria cão soberano da Escócia, e com o direito de manter o trono para si mesmo, caso vivesse mais que a esposa. Filho de Maria e Henrique, nasceu em 19 de junho de 1566 no castelo de Edimburgo, porém o assassinato de Risrio levou inevitavelmente ao colapso do casamento enquanto estava hospedada em Edimburgo, nas fronteiras escocesas. Em outubro do mesmo ano, Maria cavalgou por pelo menos 4 horas para visitar Jaime Hepburn no castelo Hometed, onde ele estava doente por causa de ferimentos adquiridos durante um ataque de foras da lei. Rainha esteve acompanhada por guardas e conselheiros. Ela sofreu uma séria doença imediatamente ao voltar para Edimburgo, frequentemente vomitando, perdendo a visão, perdendo a fala, tendo convulsões e passando por períodos de falta de consciência. Acreditou-se que Maria estava morrendo. Sua recuperação a partir de 25 de outubro foi creditada para seus médicos franceses. Não se sabe a causa da doença. Os diagnósticos incluem exaustão física e estresse mental. Maria e os principais nobres escoceses se encontraram no castelo de Craigmillar em novembro de 1566 para discutir o problema de Darnley. 198-185, o divórcio foi discutido, porém um acordo foi chegado entre os lordes presentes para retirar Henrique por outros. Maria visitou o marido na noite do dia 9 de fevereiro, e depois compareceu ao casamento de seu criado Bastião Pagés. Uma explosão devastou Concofield nas primeiras horas do dia 10, com o corpo de Henrique sendo encontrado nos jardins, aparentemente sufocado. Não havia sina. Maria visitou seu filho em Stirling pela última vez em 21 e 23 de abril de 1567. Ela foi sequestrada por Hepburn e seus homens no dia 24, enquanto voltava para Edimburgo, de boa vontade ou não, e levada ao castelo de Dunbar, onde ele talvez a tenha estuprado. Os católicos concordaram que seu casamento era ilegal. Com isso, ela foi presa pelos nobres escoceses, que ela havia perdido apoio e forçada a abdicar do trono. Com isso, seu filho se tornou o novo rei da Escócia, e ela fugiu para a Inglaterra. Ela nunca mais viu seu filho e ela foi executada há alguns anos. Jaime foi colocado aos cuidados do conde e da condessa de Mar para ser conservado, amamentado e criado na segurança do castelo de Stirling. Foi coroado rei da Escócia com 13 meses de idade, por Adam Bothwell, bispo de Orkney, na igreja do Holyrood, em 29 de julho de 1567, o sermão por John Knox. De acordo com as crenças religiosas da maior parte da classe dominante escocesa, Jaime foi criado como membro da protestante Igreja da Escócia. O conselho privado selecionou George Buchanan, Peter Young, Adam. Os calvinistas escoceses não confiavam em Lennox, mesmo ele sendo um protestante convertido, por perceberem demonstrações físicas de afeição entre ele e o rei, alegando que Lennox tentou levar o rei para a concupiscência carnal. 22, em agosto de 1582, naquilo que ficou conhecido como o Assalto de. Os condes protestantes de Gowrie e Angus atraíram Jaime para o castelo de Ruthven e o aprisionaram, forçando Lennox a fugir da Escócia. Jaime assumiu um controle cada vez maior do reino após sua. Ele forçou a aprovação dos Atos Negros para afirmar a autoridade real sobre a Igreja da Escócia,
e denunciou às escritas de Buchanan. Entre 1584 e 1603, Jaime estabeleceu um efetivo governo real e uma paz relativa entre os lordes. Foi algum tempo depois Jaime se casou com Ana da Dinamarca, filha do rei protestante Frederico da Dinamarca. Enquanto isso, em Londres, Elizabeth I estava morrendo, e como sendo a última descendente de Henrique VIII, sua linhagem, ele acabara após sua morte. Jaime foi visto como o provável herdeiro do trono inglês, através de sua bisavó Margarida Tudor, a irmã mais velha de Henrique. Começando em 1601, nos últimos anos da vida de Isabel, certos políticos ingleses, notavelmente o ministro-chefe Sir Robert Cecil, 67, corresponderam-se secretamente com Jaime. Em março de 1603, com a rainha claramente morrendo, Cecil enviou a Jaime um rascunho de proclamação de sua ascensão ao trono inglês. Isabel morreu nas primeiras horas de 24 de março, e Jaime foi proclamado rei em Londres. No mesmo dia deixou Edimburgo em 5 de abril, prometendo voltar a cada 3 anos. James teve um reinado pacífico governando de 1603 a Inglaterra e a Irlanda, e a Escócia até 1625, quando acabou falecendo, e sendo sucedido por seu filho Charles I.